Bom, hoje nós vamos falar sobre a fitoterapia e os seus tratamentos, principalmente os tratamentos da fitoterapia, tanto na parte oriental quanto na fitoterapia brasileira. Como isso é utilizado basicamente, ou como nós aprendemos a tratar os nossos pacientes diante da fitoterapia. Bem, para vocês que estão nos acompanhando sempre aqui nas nossas aulas, sabem muito bem a importância que eu dou para o equilíbrio e a energia corporal. Então, toda vez que você tiver um acompanhamento, seja de um profissional, seja de um terapeuta, seja para um tratamento, lembre-se, nós estamos tratando da energia e ele, sem dúvida nenhuma, será responsável por a sua orientação. Então, é fundamental que a sua orientação, o seu orientador ou o seu terapeuta esteja sempre com você, principalmente diante das suas indicações, ok? Bom, qual a diferença, por exemplo, Júnior, da fitoterapia oriental para a fitoterapia brasileira? Nós dizemos o bastante e a diferença não só nos seus efeitos, mas principalmente na visão, né? A visão do oriental, ela tem a visão do corpo como um todo, né? Então, o corpo como um todo. Você cuida dele desde a mente, do corpo e da energia, tá? Já que na nossa visão da medicina tradicional ocidental, né? Vamos dizer assim, geralmente a terapia ou a fitoterapia, ela vai direto em cima do problema. Então, na realidade, nós tratamos os sintomas, né? E agora, qual é certo? Tratar os sintomas ou tratar como todo a causa, né, desse problema? Eu, particularmente, diante dos meus tratamentos, prefiro tratar a causa, né? Por quê? Se você vai fazer um tratamento sintomático, por exemplo, cita um exemplo para mim, Júnior, de um tratamento sintomático e um tratamento pela causa, né? Na medicina tradicional, nós usamos, por exemplo, ervas para tratamento de uma queimação no estômago. Então, o que é uma queimação no estômago? Para muitos, né, diante dos seus conhecimentos, ela pode ser uma gastrite, né? Ou ela pode ser uma úlcera, né? Bom, aí você vai lá, vai pegar um fitoterápico que faz o seu efeito na ação contra os efeitos gástricos, né? Você pode pegar desde um dente de leão, você pode pegar uma sálvia, você pode pegar o aloe vera, eles vão cuidar do estômago, né? Se caso é uma úlcera, se por acaso é uma gastrite. Agora, e na medicina chinesa, Júnior, o que você poderia passar? Geralmente, né, na medicina chinesa, é avaliado de onde vem esse problema. Então, se, por exemplo, o problema está vindo de um problema de ansiedade, né? A pessoa está com a mente, né, com muitos problemas, ela está nervosa, estressada, por exemplo, a medicina chinesa poderia passar algo que levasse a acalentar essa parte da mente, né? Essa parte do estresse, do nervoso, porque provavelmente a causa desse problema está indo aí de encontro aos seus efeitos colaterais. Então, a gastrite e a queimação seria para a medicina chinesa, ou são para a medicina chinesa, seus efeitos colaterais, tá? Então, ou reações, né? Enquanto que, para a fitoterapia aplicada na medicina convencional, os efeitos colaterais são as reações que o remédio, ou no caso o fitoterápico, ele apresenta, tá? Então, a visão é um pouco diferente? Sim, é bem diferente. E o tratamento? Também. Então, precisamos sempre que dermos início ao tratamento de fitoterapia, nós precisamos saber que forma que você vai tratar, através da visão oriental ou da visão da medicina convencional, a medicina brasileira. Por que então é importante? Para que você saiba como você vai fazer o seu tratamento.
na visão da medicina oriental, você tem todo um acompanhamento pensando sempre nos efeitos que está sendo causado ao seu sistema nervoso, né? Ao sistema nervoso que é chamado na medicina chinesa de Shen, né? Então o Shen, ele recebe toda essa carga, né? E ele vai controlar o seu corpo, né? Ele vai ter aí os seus efeitos, né? Vamos falar assim, a eliminação de mediadores químicos, mas que para a medicina tradicional chinesa são os estímulos que vão passar por meridianos, né? E vão ter todo esse equilíbrio pelo corpo. E aí, esses efeitos, eles vão ter uma ação direta em cada local, mas também tem um retorno, né? Através dos canais, dos meridianos, que estão sendo reequilibrados. Então, existe uma relação, né? Uma relação entre órgãos e entre o órgão e o corpo, né? Você precisa respeitar essa relação para que ele possa ter essa reação, ou melhor, para que ele possa ter uma reação normal e ter essa relação para que haja o principal que nós chamamos de equilíbrio, né? Então o equilíbrio se dá através da erva, né? Dos fitoterápicos, da ação que ele promove no corpo devido à reação ou à sua causa, aonde você está tratando, e esses, por sua vez, vão chegar ao equilíbrio, tá? Mas, Júnior, para a medicina chinesa, eles também não têm reações? Segundo a medicina chinesa, a reação, ela ocorre, a reação ou efeito colateral para eles, o efeito contrário, né, vamos dizer assim, o efeito ocorre quando ou o meridiano não aceita porque já está em equilíbrio, ou porque o terapeuta errou a dose diante daquilo que foi feito, ou não é a erva correta para aquela ação, ou a própria ação já não é mais a mesma. Como, por exemplo, Júnior, cita um exemplo para a gente saber. Ok, supondo que o indivíduo está tendo aquela queimação que nós falamos, provocado pelo problema da ansiedade, né? Então ele está tendo lá queimação, ele está estressado, ele está nervoso, e aí ele passou por esse período e você continuou dando a fitoterapia para ele. O que pode acontecer? Aquele fitoterápico, por exemplo, você usou um fitoterápico que era um calmante ou um relaxante, vai aumentar ainda mais esse efeito, né, de relaxante. Então o paciente vai começar a ter vai ter bastante sono, né, vai sentir toda hora essa sensação de estar mais mole, né, estar mais calmo demais, sendo por quê? Porque a ansiedade já diminuiu, né? Ele já entrou em equilíbrio. Então, uma vez que entrou em equilíbrio, esse efeito está acontecendo principalmente por causa disso, ok? E essa relação das terapias é muito bem-vinda para o povo oriental, porque nas terapias, as próprias terapias em si, elas utilizam não só das próprias, vamos colocar aqui, mas fazer uma coisa que eles chamam lá de acoplar, né? Acoplar para nós seríamos a gente colocar isso junto no tratamento, né? E toda vez que a gente fala de colocar algo junto num tratamento, por exemplo, a gente tem um tratamento aqui que é realizado com acupuntura, né? Então você vai usar a acupuntura, né? E lá é comum eles fazerem os acoplados, né, de tratamento, se necessário, né? Eles usam fito, né? Eles usam florais, aqui também, né? Agora já estão usando bastante isso. Eles usam os próprios alimentos, né? Que são outros complementos, vamos falar assim na nossa linguagem, né? Eles usam fazer também não só fito, florais e alimentos, mas também o uso e a reposição de muitas vitaminas, né? Então as vitaminas vêm de forma natural através do alimento ou também, quando necessário, eles fazem a reposição de vitaminas, tá? E também aqui, se necessário, né? No caso, eles fazem a colocação de exercício e que lá para eles muitas vezes são exercícios energéticos, né? O Qigong, o Lin Shu, o Tai Chi, né? O Tai Chi, o Lin Shu, como nós falamos, e aí algumas artes marciais também que eles usam fazer exercícios, né? Então eles usam fazer as artes marciais, né?
adoram colocar sempre em movimento, então falam que as pessoas precisam estar fazendo movimento para que essa energia esteja circulando. E uma coisa muito importante que eles fazem, que é a meditação, é o encontro e o equilíbrio diante dos tratamentos. Então é você com você mesmo, aquela coisa do eu, né? Do eu que eu preciso me restabelecer, me reencontrar, me reequilibrar, me refazer para tudo aquilo que eu estou fazendo, ter uma autoanálise, né? Eles falam muito sobre isso, né? O autoequilíbrio, a autoanálise, né? Que é muito fundamental, né? Bom, então, chegando ao final então dessa parte aqui, o interessante é a colocação das formas dos fitos, né? Então, nós podemos classificar alguns fitos com ação naquilo que a gente quer. Então, a gente fala são fitos também de uma ação que pode fazer, por exemplo, a exteriorização, né? Colocar para fora o vento frio, né? A interiorização, colocar para dentro, por exemplo, o calor. Então você tem ervas aí que promovem o calor, né? Você tem ervas, fitos que promovem a refrescância. Então aqui você tem a hortelã, né? Para você entender o que coloca na parte interna, pode colocar o calor, você consome o gengibre, mas são ervas que também exteriorizam, tá bom? O gengibre exterioriza, a pimenta, porque você vê que você consegue colocar para fora muitas vezes a friagem, né? O vento frio. Agora, interiorizando, absorvendo isso aí, você tem também outros tipos de ervas específicas. Mas aqui nós estamos falando das duas, então estamos falando direto da ação, ou ação direta. Temos aqueles de ações indiretas, né? Vamos falar assim, indiretas, né? Que muitas vezes você faz a utilização dele para causar, por exemplo, uma refrescância. Eu citei agora aí o caso da hortelã, né? Então você coloca lá um abacaxi, que é digestivo, né? E aí você coloca a hortelã para refrescar um pouco, para acalentar um pouco o calor do estômago, né? Você vai fazer uma ação indireta, nesse caso está refrescando. Você tem outras ervas que estão ligadas com a parte do equilíbrio dos meridianos. Então seriam ervas que promovem uma harmonização, né? Muitas vezes você tem fitoterápicos que conseguem, ao mesmo tempo que acalentar, acalmar, dar aquela esquentadinha no corpo, né? Aqui nós temos, por exemplo, a melissa, né? Que faz isso. O pessoal já conheceu bastante também. A erva doce, né? Então, vocês conseguem ter uma relação. Já na medicina chinesa, vocês têm ervas específicas e que causam e que proporcionam isso para o paciente. Lembrando, tá? Não estou aqui falando necessariamente de cada erva, mas eu estou explicando o que a fitoterapia pode ser utilizada, juntamente qual é a melhor, né, para ser feita e por quê ou como. Como nós já falamos, se você vai pegar um fito da farmacologia brasileira, né, da parte da fitoterapia brasileira, você vai ter a ação, né? Nós falamos direitinho sobre os sintomas e tal, e nós explicamos a diferença que o fitoterápico tem no caso das orientais, que ele tem ação, mas ele vai direto na causa, ele pode ser indireto, ação indireta, ele vai harmonizar, né? E daí por diante. Então, para vocês que estão sempre acompanhando, sempre buscando mais conhecimento, o que nós procuramos falar? E dar um resumo disso daqui que você está aprendendo, né? Que cada paciente, né? Então, o que é importante? É importante analisar esse paciente, avaliar esse paciente e ver, então, já na sua avaliação, qual é a necessidade dele. Primeiro, o que está acontecendo com ele?